Essa questão de número 6 já é com relação à ficha 17, beleza? Então, Carlos representou numa reta numérica a posição dos pilotos Alfa e Beto numa estrada. Quantos quilômetros esses pilotos já percorreram aproximadamente? Então, primeiramente, vamos olhar para o carro do piloto Alfa. Gente, olha para a posição do carro. Esse carro, ele está entre 0 e 1. Então, ele não percorreu nenhum quilômetro. Mas se tu observar a posição dele, dá para perceber que ele está na metade do caminho, não tá? Esse primeiro caminho aí é o primeiro quilômetro. Ele não está na metade, gente. Então, ele é um ponto médio. Ele está na metade. Como é que eu represento a metade de 1 quilômetro? O que é a metade de 1, gente? Como é que eu represento a metade de 1? É 1 dividido por 2. Ou seja, eu posso representar na forma fracionária como sendo 1 meio, ou então eu posso representar na forma decimal, que é 0,5, gente. Certo? Então, se ele está no meio do caminho, é 1 meio ou 0,5, é a metade de 1. Então, aí está muito simples. Sabendo disso, eu já consigo eliminar duas alternativas. Quais são as alternativas que eu já posso eliminar? É a letra B e a letra C. A letra B está dizendo que ele está a 0,25 nessa posição, o que é errado. 0,5 já é a metade da metade. E na letra C está dizendo que eu estou com um quarto, ou seja, é a mesma coisa de 0,25. E está errado. Então, aí, como alternativas certas, eu tenho a letra A e a letra D, por enquanto. Agora eu vou analisar a posição de quem? Do carro do piloto Beto. Agora me diga uma coisa, gente. Esse piloto Beto, ele já percorreu o primeiro quilômetro. Agora eu te pergunto, ele percorreu o segundo quilômetro completo? Sim ou não? Não, né, professor? Porque o carro Beto, ele está à direita do 2, ou seja, é um valor menor do que 2. Então, ele não percorreu esse segundo quilômetro completo. Se ele não percorreu esse segundo quilômetro completo, ele é inferior a 2. Logicamente que a letra D já é falsa, porque ele está dizendo que a posição do piloto Beto é 2,38. Só que 2,38 é um valor superior a 2. Certo, gente? Então a alternativa D é errada. A B e a C a gente já tinha descartado. Então ficou como alternativa certa a letra A. Só que na letra A, gente, tem um número misto. E aí muita gente bate o olho e não entende o que é esse número misto. Então vamos tentar entender, gente. Número misto, como é que eu faço a leitura desse número misto? É assim, gente, ó. A primeira partezinha aí, que é 1, ele é chamado de parte inteira. E a segunda parte, que é uma fração, é a parte fracionária. Como é que a gente lê ele? 1 inteiro e 3 quartos. Assim. E eu posso representar desta maneira, ó. Uma figura aí, ó, com 4 pedaços, porque a fração não tem um denominador 4. Então eu peguei esse inteiro, dividi em 4 partes, certo? Como é um inteiro, eu usei ele totalmente. As 4 partes que eu dividi, eu estou utilizando. Agora, a segunda figura, que também é dividida em 4 pedaços, eu só estou utilizando 3. Porque nós temos aqui a primeira, que é 1 inteiro, e aqui é 3 quartos. Só, gente, que 3 quartos, se você quiser transformar em número decimal, basta tu dividir o 3 pelo 4. E quando tu divide 3 por 4, qual é o resultado que tu encontra? 0,75, valor decimal. Beleza? É só dividir o 3 pelo 4. Se eu somar 1 inteiro com o 0,75, que corresponde a 3 quartos, qual é o valor que eu vou encontrar, gente? 1,75, que é um valor menor que 2, que é justamente a correspondência do carro do piloto Beto. Então, a alternativa, letra A. Questão de número 7. Qual dos números inteiros a seguir localiza-se entre 19 terços e 55 sétimos? Então, esse valor está representado pela interrogação. E aí nós queremos saber qual dos valores 2, 4, 5, 7 localiza-se entre esses dois números. Gente, são dois números fracionários. Provavelmente de cabeça não vai conseguir fazer. Então, qual é a dica desse tipo de questão? É transformar cada fração na sua correspondência decimal. Ou seja, pega a primeira fração, que é 19 terços, e divide o numerador pelo denominador. Quem é o numerador, não é o 19? Quem é o denominador, não é o 3? Então, tu divide 19 por 3. Quando tu dividir, tu vai encontrar a correspondência decimal. Aí tu vai conseguir responder com maior facilidade essa questão. Então, vamos lá. Lembre-se, quando tu divide 19 por 3, o 19 é chamado de dividendo e o 3 ele é chamado de divisor. Qual é a regra, professor, da divisão? O dividendo nunca pode ser menor do que o divisor. Ele pode ser igual ou maior, mas menor ele não pode ser. Então, para começar a divisão, tu vai fazer a seguinte pergunta. Para quem não saca de divisão, para quem não sabe, como é que tu resolve? Primeiro passo é esse. Tu te pergunta assim,
Quantas vezes o 3 cabe dentro do 19? Aí tu vai usar a tabuada do 3. Quantas vezes o 3 cabem dentro de 19? Aí tu vai observar que são 6 vezes. Por quê? 6 vezes 3 dá 18. 18 cabe dentro de 19? Cabe. Agora, se fosse 7 vezes 3 daria 21. 21 cabe dentro de 19? Não cabe. Então, 6 vezes 3 dá 18. E o que é que tu faz com esse resultado que é o 18? Tu subtrai do anterior. Então, 18 menos 19, ou 19 menos 18, deixa resto igual a 1. Esse 1 que é o resto, ele vai ser o nosso dividendo, ou seja, eu vou ter que pegar ele e vou continuar dividindo por 3. Só que pela regra eu não posso, porque o dividendo não pode ser menor do que o divisor. Depois que tu acrescentar o zero, o que é que tu vai fazer? Aí tu vai fazer a pergunta. Antes de você fazer a pergunta, depois que tu acrescentou o zero, obrigatoriamente se acrescenta-se a vírgula. Acrescenta-se a vírgula. Acrescentou um zero, se acrescentou a vírgula, beleza? Então esse número aí vai ser um número decimal, com certeza. Agora, gente, faça a pergunta. O 3, ele cabe quantas vezes dentro do número 10? Olhe para a tabuada e você vai perceber que ele vai caber 3 vezes, porque 3 vezes 3 dá 9, e 9 cabe dentro de 10, certo? Então 3 vezes 3 é o 9. E aí você subtrai do anterior, né? 10 menos 9, ou 9. De 10 unidades tu tira 9, vão sobrar uma unidade de resto. Agora é o seguinte, gente. Professor, então eu vou continuar o processo? Não precisa, porque nesse caso eu só preciso saber quem é o primeiro valor da casa decimal, que é o décimo, que é o 3. Eu já sei que esse número vai ser 6, alguma coisa. Na verdade é uma dízima periódica, não vai ter fim, né? Vai ficar se repetindo, mas eu sei que esse número é 6,3, então já é possível que eu leve em consideração esse valor, tá? Eu só preciso encontrar até a primeira casa decimal, que é o 3, então vai ficar 6,3. Beleza? Agora eu vou fazer o quê? Vou baixar aqui um pouquinho e vou fazer a outra divisão. Vou pegar o outro valor extremo, que é o 55 sétimos, e vou dividir. Então, o 7, gente, ele cabe dentro do 55 quantas vezes? Percebo que cabe em 7 vezes, porque 7 vezes 7, 49. O que é que eu faço agora? Subtrai, né? 55 menos 49, nós vamos ter resto 6. O 6, que é o nosso dividendo, ele é menor que 7. Pode isso? Não pode, então tu acrescenta o 0. Se tu acrescentou um 0, tu vai acrescentar lá no quociente, né, no resultado, uma vírgula. E aí tu te faz a pergunta. Quantas vezes o 7 cabe dentro de 60? Você vai perceber que são 8 vezes, porque você já tem a tabuada, você já sabe da tabuada, que você sabe que 8 vezes 7 equivale a 56. 60 menos 56, deixa resto 4. Professor, então igual a divisão anterior, não preciso mais terminar essa divisão, porque eu já sei quem é o primeiro décimo, a primeira casa decimal, que é o 8. Eu já sei que ali é 7,8 e alguma coisa. Sim, senhor. Você já sabe que é o 6,3 e o 7,8. Isso aí já é básico e maravilhoso. Isso aí já vai nos dar a resposta. Então, nesse caso, entre 6,3 e 7,8, qual desses números eu consigo localizar dentro desse intervalo? Será se o 2, gente, ele pertence ao intervalo? O 2, ele é maior do que o 6,3? Não, então tá fora. O 4 é maior do que o 6,3? Não, então tá fora. O 5 é maior do que o 6,3? Também não. O 7 é maior do que 6,3? É. Ele é menor que 7,8? Também, professor. Então, nós temos o nosso gabarito, que é a letra D. Beleza? Agora, a nossa questão de número 8, que é uma questão de OBMAP, mas é uma questão bem simples. Guilherme está medindo o comprimento de um selo com um pedaço de uma régua graduada em centímetros. Como mostra a figura? Descreva passo a passo como obter os comprimentos do selo. Bem, é uma questão simples, né? Primeiramente, você vai perceber que essa régua ela é dividida em centímetros, ou seja, do 0 a 1 centímetros eu tenho 1 centímetro, do 1 ao 2 eu tenho mais 1 centímetro, do 2 ao 3 eu tenho mais 1 centímetro e assim por diante. Logicamente que eu posso fazer isso também decrescendo. Do 20 até o 19 eu tenho 1 centímetro, do 19 ao 18 eu tenho mais 1 centímetro, do 18 ao 17 eu tenho mais 1 centímetro, então aí eu já tenho 3 centímetros. Percebe-se que a partir do 17 ele não atinge nem a metade de 1 centímetro, ele vai atingir apenas 0,4 centímetros, certo, gente? Porque entre centímetros eu vou ter os milímetros, aí são 4 milímetros, só que transformando em centímetros é 0,4. Então, qual é o comprimento desse cartãozinho? Soma
1 mais 1, que eram os 3 que a gente já tinha visto, mais 0,4 centímetros, que vai ser igual a 3,4 centímetros. Esse é o comprimento do selo. Beleza? Questão de número 9. A fração 5/3 está localizada na reta numérica entre os pontos. Gente, então se tu quer descobrir a localização, a maneira mais simples é você pegar o 5 e dividir pelo 3, representar a fração na sua forma decimal. Então basta que você pegue o 5 e divida por 3. Mesmo procedimento, o 5 é dividendo, o 3 é o divisor. O 5 ele é maior do que o 3, então é possível resolver essa divisão, certo, gente? Então você faz a pergunta. O 3 cabe dentro do 5 quantas vezes? Apenas uma vez. 1 vezes 3 dá 3. Então o resultado eu vou subtrair do anterior, que é o 5. Então 5 menos 3, o resultado que nós vamos obter é o 2. O 2 ele não é o resto? Eu tenho que continuar dividindo, que minha obrigação é encontrar a representação decimal, certo? Então observa aí, o 2 ele é maior do que o 3? Não. O dividendo ele tem por obrigação ser maior. Se ele é menor, o que é que eu tenho que fazer? Acrescenta o 0. Se eu acrescentei um 0, eu vou acrescentar uma vírgula. Beleza? E agora, gente, quantas vezes o 3 cabe dentro do 20? Você vai perceber que ele cabe 6 vezes. 6 vezes 3 dá 18. Subtraindo do anterior, 20 menos 18 equivale a 2. Eu preciso continuar a conta? Não, professor, porque o senhor já tem a primeira casa decimal. Eu já sei que é 1,6 mais alguma coisa, mas é 1,6, já dá para resolver. Gente, o número 1,6, ele está localizado entre quais números? Ele está localizado entre o menos 1 e o menos 2? Não, professor, ele nem negativo é. Beleza? Letra B, ele está localizado entre 1 e 2? Claro que está, né, gente? O 1,6 ele é maior do que o 1. Mas ele é menor do que o 2. Então a resposta certa é o gabarito da letra B. Logicamente que a letra C e a letra D não correspondem, né? São alternativas erradas. E na questão de número 10. Última questão. Na reta numérica abaixo, os pontos P e Q estão associados respectivamente a quais frações? Então tu olha para a reta numérica. Primeiramente, você vai olhar para o ponto P e depois vai olhar para o ponto Q, ou então vice-versa, tanto faz. Mas tu vai perceber que tanto P como Q eles estão na metade. As posições centrais nos pontos médios significam dizer que eles são as metades entre os dois extremos, ou seja, o ponto Q, gente, ele não está bem no meio em relação a 1 e 2? Está no meio, ele está no centro, entre 1 e 2. A distância entre 1 e 2, ele está no ponto equidistante aos dois pontos, certo? Então o que é que você vai fazer aí? Você vai tentar observar que número é esse. Ah, professor, entre 1 e 2 é um número 1,5, mas nenhuma das respostas está representada na forma decimal, estão na forma fracionária. Então como é que eu faço, professor, para resolver? É muito simples, vou te ensinar agora. Olha para o ponto Q. O ponto Q está entre quais pontos inteiros? Entre 1 e o 2. Então tu soma. Quanto é que é 1 mais 2? 3. Tu não quer nem a metade desses pontos? Então divide por 2. 3 dividido por 2 eu posso representar na forma de fração. Fica como? Fica 3 sobre 2. 3 meios. Então o ponto Q é o mesmo que 3 meios. Certo? A mesma coisa vai acontecer com o ponto P. O ponto P está representado entre quais extremos? Entre o menos 3 e o menos 2. Entre o menos 2 e o menos 3. Se eu quero a representação fracionária, o que é que eu faço? Como o ponto B é ponto médio em relação a esses dois intervalos, na verdade, entre esses dois extremos que formam esse intervalo, o que é que eu faço? Eu somo menos 2 com menos 3 dá menos 5. Mas eu não quero nem a metade entre esses dois pontos, então a metade é o mesmo que dividir por 2. Então fica menos 5 dividido por 2, que é a mesma coisa que menos 5 sobre 2. Ou seja, eu vou ter o ponto Q como sendo 3 meios e o ponto B como sendo menos 5 meios, menos 5 sobre 2. Professor, por que o denominador é 2? Porque, gente, tanto Q como P estão na metade do intervalo, no ponto médio. Significa metade. Metade é quando tu divide por 2. Beleza? Então o ponto P ele representa o valor fracionário menos 5 meios e o ponto Q representa o valor fracionário igual a 3 meios. Então só pode ser a alternativa